Olá, boa noite. O time do Cartão Verde está em campo. Na abertura do programa, vocês viram aí o talento explícito do nosso grande convidado de hoje, o Alessandro Rosa Vieira, que apresentado assim pode intrigar muita gente. Agora, se eu disser para vocês que é o Falcão do futsal que está aqui, não restará a menor dúvida sobre quem se trata. Alessandro Rosa Vieira, é isso? Sou eu. Boa noite a todos. Muito bacana te receber aqui, Falcão. Obrigado. Prazer é tudo meu. Alessandro nem eu lembro que é meu nome, mas às vezes alguém me lembra. Bom, e aqui ao meu lado para fazer esse programa que mistura o futebol e a vida, os talentos de sempre e um imenso vazio, claro, já que o nosso querido Sócrates brasileiro está desde ontem internado em uma unidade de terapia intensiva do Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo. A gente vai falar já já sobre isso. E para encarar essa verdadeira dividida imposta pelo destino, estão aqui comigo, você vai ver aí o Chico Sá, aqui à minha direita, nesse nosso novo cenário, e também o Vitor Ernesto Birner, que você verá na sequência. O que acharam do novo cenário? Estão se sentindo bem? Um cenário mais claro, mais clean? É uma pergunta que eu não posso fazer para o Falcão, mas posso fazer para vocês. Né? Tudo bem, eu gostei, que já estou um pouco habituado com a modernidade. Tenho que perguntar para o pessoal da Parabólica, lá no Sertão, que gostou dessa modernidade toda, entendeu? Se meu pai aceitar a bênção quando eu voltar lá, mesmo eu estando nesse cenário um pouco afrescalhado, tudo bem. Não, achei bacana, apenas tiração de onda, achei bacana. Bom, pra gente... Só não é bom mesmo a ausência do nosso... A ausência do Magrão, Magrones. Vamos até dar uma emendada nisso antes da gente dar sequência no programa. A repórter Luísa Moraes está nesse momento no Hospital Albert Einstein, que fica na zona sul aqui da capital paulista, e vai conversar com a gente sobre o quadro do Sócrates nesse momento. Boa noite, Luísa. Boa noite, Vladir. Boa noite para todo o time aí do Cartão e para o nosso ilustre convidado de hoje, o Falcão. Vladir, é verdade que quando o Sócrates deu entrada aqui pela segunda vez no Hospital Albert Einstein, na madrugada dessa segunda-feira, o quadro dele era bem mais grave do que na primeira internação. Os médicos tiveram bastante trabalho para estancar a hemorragia digestiva provocada por uma alta na pressão. Depois havia toda uma preocupação de se os procedimentos iriam dar conta do recado e também como o organismo do jogador iria reagir. A boa notícia é que Sócrates está respondendo bem, o que gerou um certo otimismo entre a equipe médica. Bom, mas a gente tem que lembrar que o estado continua grave, ele está na UTI e respira com a ajuda de aparelhos. Agora, bacana mesmo para vocês que estão aí, não tem como ver, é a torcida, mesmo aqui entre os colegas da imprensa. Isso sem falar nos milhões de corintianos que com certeza estão mandando muita energia positiva para o Sócrates. Afinal, um dos maiores ídolos da história do Timão e que, é claro, está fazendo muita falta aí na bancada do Cartão, desfalcando o time, não é, Vladir? Com certeza. Muito obrigado, Luísa, por essa participação aqui no Cartão Verde com a gente. E o Chico Sá, que não é médico nem nada, mas me falava agora, você esteve no hospital ontem durante um bom tempo, à noite. Tem uma expectativa para depois dessas primeiras 48 horas da seleção? Eu cheguei ontem na revoada ali do susto mesmo, né? Cheguei bastante assustado lá com o Mazinho e voltei otimista, assim, sabe? Quando eu cheguei, o quadro era muito grave, aquela hora que não sai notícia, você fica ali na beira da UTI, bastante complicado o quadro, estava lá com a família dele toda, mas voltei para casa para dormir aliviado por conta da... Você me dizia, o boletim não é olhar no olho do médico? Quando você ouve o boletim, tem aqueles termos técnicos e tal, aquilo... Tudo bem, às vezes nos alivia e às vezes nos põe mais preocupado. Mas quando você cola no médico aqui e ele te fala com a cara, aquele olho que te inspiram mais confiança e mais... Olhar otimista. Otimismo, né, cara? Então isso, eu saí lá muito otimista. As notícias hoje também são muito boas, né? Um quadro de estabilidade. E a expectativa para amanhã, 48 horas depois, vão fazer nova aferição geral e ver qual é o... Mas o Magrão, acho que... O cara eu vi uma expressão muito boa de uma médica, não lembro o nome dela, dizendo: o homem é forte como um touro. Então isso me animou bastante e tal. Foi bastante significativo e eu creio que já está aqui com a gente. Tomara. Porque eu conversei com o Juca hoje, e ele tinha passado a madrugada também ontem no hospital. E os médicos disseram exatamente a mesma coisa para ele, ficaram impressionados com a força do Magrão. Porque a situação foi muito séria. Muito séria. Ontem, quando a gente conversou com os amigos próximos, quem estava lá, o pessoal estava pessimista.
a pessimista. A própria equipe médica estava muito assustada, preocupada com a situação e a forma como ele reagiu, a força do Magrão aumentou o otimismo das pessoas e eu acho que isso tem muito a ver com ele, mas também tem muito a ver com a torcida, que o pessoal, essa energia boa que o pessoal manda para o Magrão, porque o Magrão, como a gente sempre diz, sempre plantou coisas boas, né? Andando um pouco na contramão do que é o padrão, do que é o certinho, daquele caminho pré-traçado para a maior parte das pessoas da sociedade, ele sempre foi uma pessoa muito construtiva. E eu acho que o povo está devolvendo essa energia para o Magrão. Estamos torcendo muito para a recuperação dele, né? Bom, a gente está aqui... A nossa repórter falou da torcida do Corinthians, mas ele é um cara que extrapola todas as torcidas, corintianismo, todas as torcidas. Você pega onde você chega, pergunta ou manda força para ele. Para acima de qualquer torcida. Quero até lembrar aqui para os tuiteiros, o Cartão Verde está no ar, a nossa hashtag Cartão Verde está aí. Você pode mandar sua mensagem para o Magrão, a gente, na medida do possível, vai ler aqui. O Falcão tem uma história, apesar de vestir a camisa do Santos hoje, tem uma história com o Corinthians também, sabe dessa coisa do Magrão pairar acima das bandeiras, o que é a maior prova de... Acho que são poucos os jogadores de futebol. O Sócrates é um personagem, né? Ele foge um pouquinho dessa coisa de ligação com torcida, como vocês falaram, né? Acho que todo o povo brasileiro está torcendo por ele, que ele virou uma lenda do futebol, como o próprio Vitor falou. Ele é um personagem do futebol que todo mundo gosta, independente, claro. Ele amou o Corinthians, a torcida do Corinthians ama ele. Mas nós, como brasileiros e também como um ser humano, que além do personagem no futebol que ele é, o ser humano que ele é, tenho certeza que, principalmente com a notícia do Vitor aí, a reação é um cara que deve reagir muito bem a qualquer tipo de situação. Tenho certeza que logo, logo ele está aí com a gente. E eu queria aproveitar para fazer o Magrão, quando está com a gente aqui, ele sempre defende a seguinte teoria, Falcão, que é o futebol de campo está muito congestionado. Então a ideia dele é tirar 2 jogadores de cada time não um, 9 2. contra 9. Para dar uma arejada. Então, e você é um cara que aprendeu a trabalhar no mínimo espaço possível. O que você acha dessa teoria do nosso Magrão? Eu acho que ele tem a razão dele, claro. Não dá para você mudar uma regra, uma lei do futebol, mas eu sou totalmente a favor na formação de jogador, né? Eu defendo muito o meu esporte, eu sei da força do futebol, não quero concorrer e nem temos condições para isso, mas a formação de um jogador diferenciado depende muito do futsal. Hoje você pega os grandes craques do futebol brasileiro, todos os grandes craques passaram pelo futsal. Hoje em dia, a minha opinião, até os 11 anos... Para falar dos santistas, Robinho, Neymar, né? Vários aí, Ronaldinho Gaúcho, o próprio Ricardinho, a qualidade de passe, Rivelino. Então, até os 11 anos, para mim, tinha que praticar só o futsal. Entre os 11 e os 14, mesclar e daí para frente seguir no futebol. Então, mas tem que fazer parte. Essa era uma pergunta que eu estava aqui na boca para te fazer, porque de vez em quando a impressão que eu fico é que essa migração do salão para o campo, quando se descobre o talento, ela acaba acontecendo de maneira meio precoce até, entendeu? Até porque se vislumbra, o cara tem um talento acima da média, quer dizer, significa grana, significa bom negócio. Eu defendo muito uma coisa assim, até os 11 anos você acha que... Eu acho porque é o seguinte, um menino de 9, 10 anos, você colocar ele 1 hora no futebol de campo, ele vai pegar na bola 3 vezes. O zagueiro só vai defender, né? E você coloca um menino no futsal, em 1 hora ele vai pegar na bola 30 vezes. Sozinho, ele vai aprender que bater na bola assim não é certo. O zagueiro, que vai virar zagueiro, ele vai aprender a finalizar, ele vai aprender a ter um bom passe. Isso daí é o óbvio. Então é um fundamento diário. Então você não tem que pegar a bolinha, jogar numa perna, jogar na outra, que isso daí você não ensina o cara a ter qualidade. Você vai aperfeiçoar alguma coisa. Aliás, o doutor defendia que você continuasse no futebol de campo. Muita gente defendeu. Porque ele, é verdade, ele defendia também, que... E ele sim. Ele até aproveitava para dar uma cotovelada no leão, né? Não, e é impressionante que é um cara, na verdade, que nunca gostou muito. Claro, fazem 6 anos e é como se fosse ontem. Muita gente cobra isso. E até voltando no negócio do futebol, então eu defendo muito isso. O cara que vai ser zagueiro, ele jogando futsal, ele vai aprender a finalizar, ele vai ter um bom passe. Ele vai, em 1 hora de treino, pegar na bola 30 vezes. Então eu acho que tem que ser formado.